Infelizmente, não faz pouco tempo, soubemos que a apresentadora de televisão Fátima Bernardes foi diagnosticada com o chamado câncer de endométrio. Agora, antes da notícia, você sabia o que era câncer de endométrio? Sabe como prevenir o câncer? E se tiver o câncer, sabe como diagnosticar e tratar? Não? Então vem comigo, que hoje eu vou responder todas essas questões. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje nós vamos discutir um pouco sobre o que é o câncer de endométrio. Mas já deixa a sua inscrição e ativa o sininho de notificação. Assim, toda quinta-feira às 19 horas o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo. E aí, vamos para o assunto? O câncer de endométrio é a malignidade ginecológica mais comum nos países desenvolvidos e a segunda mais comum nos países em desenvolvimento. No momento do diagnóstico, a grande maioria das mulheres se apresentam com doença localizada, o que resulta em altas taxas de cura e com menor agressividade no tratamento. Para as poucas pacientes que se apresentam em estágio mais avançado no momento do diagnóstico, as chances de cura diminuem, a necessidade de tratamento e a agressividade aumenta, e infelizmente a grande maioria das pacientes passam por um objetivo de aumentar a expectativa de vida, diminuindo os sintomas, mas não se fala mais em cura, é o chamado tratamento paliativo. A média de idade do diagnóstico é em torno de 61 anos. Sabe-se que apenas 20% das mulheres apresentam o câncer antes da menopausa. A exata causa do câncer de endométrio ainda permanece desconhecida, mas sabe-se que a influência crônica do hormônio feminino, o estrogênio, sem a função, sem a influência do seu opositor, a progesterona, é um dos maiores fatores de risco para o câncer. Mas então, quais seriam os fatores de risco que estão envolvidos no desenvolvimento do câncer de endométrio? Eles são vários, dentre eles: primeira menstruação muito cedo e a última menstruação muito tarde. Sabe-se que a exposição crônica ao hormônio feminino é um dos maiores fatores de risco, e mulheres dentro dessa situação apresentam uma exposição muito mais prolongada do que o normal. Sendo assim, são maiores as chances de ter o câncer de endométrio. A ausência de filhos. Quando a mulher está grávida, o corpo não está exposto aos níveis normais de estrogênio. Sendo assim, quanto maiores são os números de gestações, menor é o risco que a mulher tem de ter o câncer de endométrio. Obesidade. A obesidade está entre os fatores de risco mais importantes para o câncer de endométrio. Isso porque nas células de gordura ocorre a conversão e a produção do hormônio estrogênio. E não só isso, mas a obesidade está relacionada ao aumento da excreção de um outro hormônio em excesso, que é a insulina, que está relacionada à diminuição da produção de um hormônio protetor do útero, que é a progesterona. Sendo assim, o estrogênio atua bem mais no útero, aumentando o risco de câncer de endométrio. O uso de reposição hormonal ou pílulas só de estrogênio aumenta o risco de câncer de endométrio em até 10 a 20 vezes. Já a combinação entre estrogênio e progesterona protege a mulher do câncer de endométrio. Sendo assim, certifique-se de fazer uso dos dois hormônios quando o assunto não só é reposição hormonal, mas método contraceptivo. A história genética pode ser responsável por até 5% dos casos de câncer de endométrio. Para pacientes com algumas síndromes genéticas, podem apresentar até 60% de apresentar o câncer ao longo da vida. E quais são os sintomas clínicos da doença? Bem, o sintoma clínico mais comum nas pacientes com câncer de endométrio é o sangramento vaginal pós-menopausa. Cerca de 80 a 90% das pacientes com câncer de endométrio vão apresentar esse sangramento. Entretanto, deve-se ficar bem claro que nem todo sangramento vaginal pós-menopausa é câncer de endométrio. Na verdade, a grande maioria não é. Cerca de 10% só do sangramento vaginal pós-menopausa significa câncer de endométrio. Portanto, não pense que só porque você está com sangramento vaginal, você está com câncer. O que você precisa fazer é procurar o seu ginecologista o mais rápido possível, para saber de fato o porquê que você está com sangramento vaginal. Outro sintoma que pode apresentar na mulher com câncer de endométrio é o corrimento vaginal. Para pacientes com caso mais avançado, os sintomas que podem apresentar são sangramento na urina, sangramento nas fezes, dor, inchaço das pernas e até tosse com sangue pode estar presente. Tá, e como é que se faz o diagnóstico? Para a obtenção do diagnóstico, é de fundamental importância você conseguir a biópsia, e a biópsia ser encaminhada ao patologista. É ele que vai dizer de fato se existe o câncer de endométrio ou não. A biópsia pode ser obtida através do exame ginecológico a nível ambulatorial ou a nível hospitalar. Saber não só que tem câncer, mas como ele se encontra em termos de evolução, faz parte e define qual vai ser o melhor tratamento a ser ofertado ao paciente. Para saber essas informações, serão necessários exames de sangue, além de exames de imagem, como ressonância magnética da pelve e exames de tomografia do pulmão,
antes de ser ofertado o tratamento definitivo para o paciente. Quanto ao tratamento, pode ser realizado através de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Como sempre, vai ser avaliado alguns cenários nesse vídeo para se dar uma ideia de mais ou menos como é que pode ser abordado o tratamento do câncer de endométrio. Entretanto, o vídeo não serve de maneira nenhuma como substituto da consulta médica. Então, sempre que tiver um problema, consulte o seu médico de confiança. Então, vamos aos cenários. Cenário 1. Doença inicial. Quando, após os exames, chega-se à conclusão de que a doença se encontra num cenário inicial, o tratamento basicamente é cirúrgico. Ele será realizado através da cirurgia aberta, ou a também chamada cirurgia por laparotomia, ou a cirurgia minimamente invasiva, a também chamada laparoscopia, que é quando se realiza pequenos cortes na barriga e se faz a cirurgia através de pinças. Nessa cirurgia, o objetivo é a retirada do útero, das duas trompas e dos dois ovários, além de realizar um procedimento com o nome de linfonodo sentinela. Esse procedimento tem por objetivo avaliar as ínguas de dentro da barriga, que são os primeiros sítios de metástases, que é quando a doença se espalhou. Apesar dos exames mostrarem que a doença é inicial, algumas pacientes podem apresentar mesmo assim doença espalhada que não foi vista pelo exame. E saber disso é de fundamental importância para dar continuidade ao tratamento. Após a cirurgia, o médico patologista fará a análise de tudo aquilo que foi retirado no intraoperatório. E através da análise desse material, vai vir a necessidade ou não de se realizar a radioterapia. Com relação à quimioterapia, os tumores iniciais não costumam recebê-la, salvo algumas exceções, que serão também evidenciadas após a análise do patologista. Cenário 2. Doença localmente avançada. Quando a doença não se encontra só no útero, mas também em órgãos vizinhos e nas ínguas da barriga, a paciente não vai se beneficiar inicialmente, na grande maioria, com a cirurgia. O tratamento inicial pode envolver quimioterapia e radioterapia. Entretanto, diversos são os fatores que devem ser levados em conta para escolher qual é o melhor quimioterápico e a melhor dose de radioterapia a ser administrada para o paciente. Essa decisão deve ser individualizada e deve ser tomada junto a uma equipe médico-oncológica, que deve envolver cirurgião oncológico, oncologista clínico, radioterapeuta, radiologista, patologista, dentre outros. Cenário 3. Doença metastática e ou recorrência local ou à distância. Quando se fala em doença metastática, significa que a doença já não está mais só no local de origem, mas que ela já se espalhou para outras localidades do corpo, como por exemplo para o fígado, para o pulmão e para outras localidades também. Quando se fala em recorrência local ou à distância, significa que a doença já foi tratada, mas ela infelizmente retornou. Quando estamos falando dessas situações, infelizmente, já não estamos mais falando em cura da doença, mas sim em prolongamento da vida com qualidade de vida. Significa tentar, através do tratamento, segurar a evolução da doença e tratar os sintomas que podem vir a aparecer da doença. Em algumas pacientes bem selecionadas, e para isso se leva em consideração fatores como a resposta do tumor ao tratamento prévio, o número de metástases e a localização das metástases, a condição clínica da paciente e até mesmo a idade da paciente, pode-se pensar em realizar cirurgias para retirar a metástase. Entretanto, são cirurgias, em sua grande maioria, com grande agressividade e com maior risco. Também existem medicações quimioterápicas que podem ser ofertadas para a paciente, sempre levando em consideração a eficácia da medicação, a condição clínica da paciente e os efeitos adversos que podem vir da medicação. Para isso é fundamental a consulta e acompanhamento com seu oncologista clínico de confiança. Ele que dirá, através desses fatores citados, qual é o melhor tratamento a ser ofertado para ti. Como a grande maioria dos cânceres, quanto mais precoce for realizado o tratamento, maiores serão as chances de cura e menores serão as necessidades de tratamento para a paciente. Portanto, mantenha sempre em dia a sua consulta com seu ginecologista de confiança. E a qualquer sinal parecido com aqueles citados no vídeo agora, procure ajuda o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um beijo no coração, visite o seu ginecologista regularmente e tchau!